Você que vai fazer concurso e você vai fazer uma prova de estatística elaborada pela FCC, olha essa questão aqui de estatística que envolve coeficiente de variação, envolve variância, e ela foi cobrada no concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no ano de 2015. Ela diz o seguinte: foi realizado um censo em uma faculdade com 200 alunos. Primeira coisa, na hora que ele usar essa palavra censo, isso significa dizer, você vai interpretar isso como sinônimo de população. O que é uma população? Uma população quer dizer que todos os elementos eles foram consultados. Então você não tem uma amostra, você tem uma população. Você diz, e daí? E daí que quando se falar de média, é média populacional. Quando se falar de desvio padrão, é desvio padrão populacional. Quando se falar de variância, é variância populacional. Por quê, professor? Só por causa dessa palavra censo, eu digo exatamente. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses 200 alunos são simplesmente todos os alunos que essa faculdade tem. Então, ele não tem uma amostra, ele pegou todos, já que foi realizado um censo. Esse censo pegou as alturas de todos os 200 alunos. E ele disse que o coeficiente de variação é 10%. Se você pegar qualquer livro de estatística, ele vai definir coeficiente de variação como a razão entre o desvio padrão, no caso aqui, desvio padrão populacional, pela média populacional. Quando você quer achar isso em termos de porcentagem, basta multiplicar por 100%. Para não ficar uma decoreba infeliz, vamos entender o que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação nada mais é do que a porcentagem que o desvio padrão é da média. Então, quando ele falar que tem uma população estatística em que o coeficiente de variação é 10%, ele está te dizendo, olha, o desvio padrão dessa população corresponde a 10% da média dessa população. Então, em outras palavras, ele está te dizendo, olha, o desvio padrão populacional é exatamente 10%, que é 0,1, da média populacional. Só isso. Então, se eu falar que o coeficiente de variação é 20%, o que isso significa? Que o desvio padrão dessa população, ele corresponde a 20% da média dessa população, ok? Vamos continuar a leitura. Se a soma dos quadrados de todas as alturas for igual a 5.499.450. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou cada uma dessas 200 alturas, elevou ela ao quadrado e simplesmente, ele somou todas. Então, ele somou todas. Se somou todas, esse nosso I está variando de 1 a 200. Então, o resultado do somatório dos quadrados de todas essas alturas, de acordo com a questão, é 5.499.450 centímetros quadrados. Professor, altura, centímetros quadrados? Sim, porque está somando os quadrados das alturas. Se a altura é dada em centímetro, então a altura ao quadrado só pode ser dado em centímetros quadrados. Continuando a leitura. Então, a correspondente variância apresentou um valor em centímetros quadrados igual a... Ele quer saber quem é a variância. Professor, o que é variância? A variância é simplesmente o desvio padrão, que eu representei aqui por essa letra grega, o sigma. Aliás, isso aqui é um sigma minúsculo, aqui é um sigma maiúsculo, tá bom? O somatório é o sigma também, só que é o sigma maiúsculo. Então, quem é a variância? A variância é o desvio padrão ao quadrado. Como eu representei aqui o desvio padrão por sigma, a variância, que é o que a questão quer, é o sigma ao quadrado. Simplesmente você pegar o desvio padrão e elevar ao quadrado. Como o desvio padrão é 0,1 vezes a média, que eu representei por essa letra grega mi, então eu posso dizer que a variância é esse valor ao quadrado. Então vai ficar 0,1 ao quadrado, que é 0,01, vezes a média ao quadrado. Professor, quem é esse 0,1? Eu peguei o 0,1 e elevei ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01 vezes a média ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque a variância é o desvio padrão ao quadrado. É isso que a questão quer. Eu percebo que para responder isso, eu preciso achar o valor da média populacional ao quadrado.
Porque depois que eu achar o valor da média populacional ao quadrado, basta multiplicar por 0,01. Lembrando a vocês que multiplicar por 0,001 nada mais é do que pegar essa média populacional ao quadrado e dividir ela por 100. Então, 0,01 é 1 sobre 100. Então, se eu vou pegar a média populacional, elevar ao quadrado, dividir por 100, eu vou achar a variância populacional. Por que eu insisto em falar populacional? Porque ele falou que fez um censo só. Professor, e se não fosse populacional, o que ia ocorrer? É que ao invés de realizar a coleta de dados pegando todos os elementos, ele ia pegar apenas parte dos elementos. Ele ia pegar apenas uma amostra. Se ele ia pegar uma amostra, nós não íamos mais calcular a variância populacional. Já íamos calcular a variância amostral. E muda, professor? Com certeza. Tem um pequeno detalhezinho que depois, numa próxima questão, eu vou mostrar para vocês a diferença de cálculo entre a variância populacional e a variância amostral. Vamos fixar nessa questão na variância populacional. Então, para calcular, eu preciso fazer isso. Como é que eu faço? Como é que se calcula essa variância populacional? Vou mostrar para você. Quando você quiser calcular a variância populacional, aqui no caso, que é o desvio padrão ao quadrado, basta você pegar a diferença entre a média aritmética dos quadrados e o quadrado da média aritmética. Professor, não entendi nada. O que é média aritmética dos quadrados? Média aritmética dos quadrados significa dizer que você vai pegar cada um dos elementos dessa população e elevar ao quadrado. Depois, o que é que você vai fazer? Somar todos. Esse símbolozinho aqui, pessoal, sigma maiúsculo, ele representa somatório. Então, vou pegar cada elemento da população, levar ao quadrado e somar todos. Em seguida, eu vou dividir pelo tamanho dessa população, que no nosso caso aqui, a nossa população, ela tem que tamanho? São 200 alunos. Então, vou até anotar aqui a nossa população, o nosso N vale 200. É o tamanho da nossa população. Então, quando eu pegar cada elemento da população, levar ao quadrado, somar todos, e dividir pelo total de elementos que essa população apresenta, eu tenho a média, a aritmética dos quadrados. Só isso, professor? Isso que é a variância? Não. Daqui eu vou subtrair o quadrado da média. Ah, professor, como você falou que essa letrinha grega aqui, o mi, representa exatamente a média, mas não é a média qualquer. Que média? A média populacional. O que é isso? É somar todos os elementos e dividir pelo total de elementos somados. Só isso, uma média aritmética simples. Então, o que foi que eu fiz para calcular a nossa variância populacional? Peguei a diferença entre a média aritmética dos quadrados e o quadrado da média aritmética. Pronto. Professor, mas vem cá, eu quero descobrir a variância. Eu não tenho uma variância. E para achar a variância, eu vi aqui embaixo que eu tenho que achar o quadrado da média. Também não tem. Mas você tem que notar que quem é a nossa variância? A nossa variância é 0,01 vezes a média ao quadrado. Então, vou substituir aqui. Vai ficar 0,01 vezes a média ao quadrado. Professor, onde é que achamos isso? Não esqueça que quando ele disse que o coeficiente de variação é 10%, isso significa dizer que o desvio padrão é 10% da média. O que é que a variância? É o quadrado do desvio padrão. Se o desvio padrão é 0,1 vezes a média, a nossa variância vai ser isso ao quadrado. Então, se eu pegar 0,1 e elevar ao quadrado, dá 0,01 vezes a média ao quadrado. Então, isso aqui é a nossa variância, ok? Vou pegar aqui o somatório dos quadrados de todos os elementos que essa amostra. E ele forneceu isso. Ele disse que era exatamente 5.499.450. E vou dividir pelo tamanho da população. Qual o tamanho da nossa população? Nossa população tem 200 elementos. Quando eu faço isso, professor, o que é que eu acabei de calcular? Acabou de calcular a média aritmética dos quadrados. O que é que eu devo fazer para achar a variância populacional? Basta subtrair o quadrado da média populacional. Pronto. Você nota que eu tenho agora só uma expressão com uma única variável, que é exatamente o que eu quero descobrir para responder a questão, que é a média populacional ao quadrado. Esse valor está subtraindo, passa para lá somando. Como é que vai ficar?
Vai ficar, se eu tenho uma coisa inteira mais 0,01, essa mesma coisa, eu só posso encontrar 1,01 vezes a média ao quadrado. Isso aqui é igual a 5.499.450 dividido por 200. Posso até cancelar esse zero por esse zero, e assim vai ficar exatamente 549.945 dividido por 20. Você vai fazer uma prova da FCC, se prepara. Lá vai aparecer várias divisões. A vantagem é que em 90% delas, o resultado da divisão apresenta um número de casas decimais finita, tá bom? Ou seja, dificilmente você vai encontrar uma divisão que o resultado dê uma dízima. Dificilmente. Não estou dizendo que não vá, mas dificilmente. Professor, então como é que eu faço isso? Eu não me lembro como é que divido. Bora fazer essa questão por inteiro. Eu vou te mostrar como é que a gente divide. Eu quero dividir quem? 549 mil. Vou botar aqui embaixo. Eu quero dividir 549 mil. Quanto? 549.945 por 20. Você nota que eu já cancelei 0 com 0. Por isso que não ficou dividido por 200. Ficou dividido por 20. Tá bom, galera? Eu cancelei ali 0 com 0. Ó, cancelei 0 com 0. Professor, como é que eu faço essa divisão? Preste atenção. Como é que você vai fazer? Você tem ali o 549.945, a gente chama de dividendo. O 20 chamamos de divisor. Então, o nosso objetivo é achar quantas vezes o divisor ele cabe dentro do dividendo. Então, eu te pergunto, o 20 cabe dentro de 5? Não. De 54? Sim. Então, o nosso referencial inicial é 54. Quantas vezes o 20 cabe dentro de 54? Você diz 2 vezes. Então, nós achamos o primeiro algarismo do nosso quociente, que é o nosso objetivo, é achar o quociente da divisão. 2 vezes 20, aí você coloca aqui, 40. Em seguida, você faz uma conta de subtrair. De 54, você tira 40, que vai dar 14. Toda vez que você fizer essa conta de subtrair, você tem a obrigação, o dever de baixar o número. Quem é que eu baixo? Você sempre vai baixar o algarismo seguinte, que no caso aí é 9. Então, você baixa o algarismo seguinte. E toda vez que você baixar um algarismo, é como se você tivesse encontrado um novo dividendo. Então, de novo, você tem que responder a seguinte pergunta. Quantas vezes o divisor que você tem, que é 20, cabe dentro desse novo dividendo? Então, quantas vezes 20 cabe dentro de 149? 7 vezes. Então, você coloca aqui 7. 7 vezes 20, aí você coloca aqui 140. O que você vai fazer agora? Uma operação matemática de subtrair. Se de 149 tirar 140, 9. Toda vez que você fizer uma operação matemática de subtrair, tem a obrigação e o dever de baixar o próximo algarismo. Que é um próximo algarismo? Note que de novo é 9, então eu vou baixar o 9. E agora, o que é que eu faço? Toda vez que você baixar um algarismo, lá no quociente, vai surgir a seguinte pergunta. Quantas vezes o divisor que você tem, 20, cabe dentro desse seu novo dividendo? Ou seja, quantas vezes 20 cabe dentro de 99? Você diz 4 vezes. Não é 5 não? Não. 5 vezes 20 dá 100, rapaz. 4 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 20, você multiplica, dá 80. Fez essa multiplicação, tem a obrigação, o dever de subtrair. Se de 99 você tirar 80, vai dar 19. Toda vez que eu fizer essa subtração, tem a obrigação e o dever de baixar o próximo algarismo. Quem é o próximo algarismo? 4. Então, eu baixo 4. E agora, repito a pergunta. Quantas vezes o meu divisor original, que é 20, cabe dentro desse meu novo dividendo, que é 194? Então, quantas vezes 20 cabe dentro de 194? 9 vezes. 9 vezes 20 dá 180. Tem a obrigação e o dever de fazer uma conta de subtrair. 194 tirar 180 vai dar 14, tá bom? Fiz uma conta de subtrair. Tem a obrigação e o dever de baixar o próximo algarismo. Qual é o próximo algarismo? 5. Então, eu vou baixar 5. De novo, tenho que responder a pergunta. Quantas vezes 20 cabe dentro de 145? Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes 20 dá quanto? 140. Subtrai. Quando você subtrai, deu 5. E agora, professor? Continue. Fiz uma conta de subtrair, tem a obrigação, o dever de baixar o próximo algarismo. Professor, não tem próximo algarismo. Toda vez que não tiver o que baixar, você coloca uma vírgula. Repete comigo. Quando é que você vai colocar essa vírgula? Quando não tem o que baixar, tá bom? E quando não tiver o que baixar, como é que eu faço para dar continuidade à divisão? Você baixa um zero, não sei de onde é que vem, um zero aí, extraterrestre, baixei o zero. E continua repetindo a pergunta. Quantas vezes 20 vai caber dentro de 50? Quantas vezes? 2 vezes.
2 vezes 20, 40. Subtrai, de 50 tira 40, dá quanto? 10. Fiz uma conta de subtrair, tem a obrigação e dever de baixar o algarismo. Não tenho que baixar. Ah, coloca o vírgula. Não vai colocar porque você já colocou. Mas toda vez que você não tiver o que baixar, você baixa um zero extra terrestre. Baixei, deu 100. E para cada número que baixar, você tem que responder a pergunta. Quantas vezes o divisor original, que é 20, cabe dentro desse seu novo dividendo, que no caso é 100? Quantas vezes 20 cabe dentro de 100? 5. 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. Acabou a divisão. Você nota que a quantidade de casas decimais foi finita. Finita, acabou, é limitada. Você não obteve uma dízima. Não teve uma dízima. Você teve um número decimal exato. Então, na hora que eu dividi o valor original que eu tinha lá, 549.945 por 20, deu exatamente quanto? 27.497,25. Então, coloca aqui, ó. 27.497,25. Tá aí. Professor, o que eu quero achar? Você quer achar a média ao quadrado. Por que eu quero achar a média ao quadrado? Eu quero achar a variância. Para encontrar a variância, eu vou pegar a média ao quadrado e multiplicar por 0,01. Então, eu tenho que achar essa média ao quadrado. Isso quer dizer que esse 1,01 que está aqui multiplicando, eu tenho que passar para lá dividindo. De novo, dividir. De novo, vai se acostumando com isso em provas da FCC. Então, agora você vai pegar 27.497,25 e você vai dividir por 1,01. Ah, professor, eu posso ser esperto, isso vai dar aproximadamente o próprio 27. Aí eu calculo 10% disso e olho o valor mais próximo. Eu digo, pode. Agora, cuidado. Se tu tiver várias alternativas, os valores bem próximos, às vezes a FCC faz isso. Então, isso não vai adiantar nada. Ou seja, vai praticamente te obrigar a fazer essa divisão. Tem gente que olha para isso e diz, poxa, eu não sei fazer. Cara, basta seguir os mesmos procedimentos. Professor, mas é quebrado. Não tem problema, você faz assim. Você pega essa vírgula para virar inteiro, você tem que deslocar quantas casas para a direita? 2. Se você deslocar a vírgula de baixo também 2 casas para a direita, você não altera a divisão. Então, vou deslocar a vírgula de cima 2 casas para a direita e a vírgula de baixo também 2 casas para a direita. Então, aqui fica 2, 7, 4, 9, 7, 25. E embaixo fica que número? 101. Como eu disse para vocês, tem divisão? Tem, mas 90% delas das divisões dá exato, dá um decimal exato. Então, vou fazer o quê? Você vai pegar esse número aí. Que número é esse? 2 milhões, né? 749.725% de 1. Aluno, Ave Maria, cara, é o mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Então, vamos lá. Qual o número que eu quero pegar lá? Eu quero pegar 2 milhões, né? Vamos lá, dividindo isso aí. 749.725 e quero dividir isso por 101. Pronto. Vou colocar aqui, ó, pronto, para vocês enxergarem. Como é que eu faço? De novo, eu quero determinar quantas vezes esse meu divisor 101 cabe dentro do meu dividendo. Então, pergunto, 101 cabe dentro de 2? Não. De 27? Não. De 274? Sim. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 101 vai dar 202. Fez essa multiplicação, você tem que subtrair. Então, se de 4 tira 2 dá 2, de 7 tira 0 dá 7, de 2 tira 2, 0. Fiz uma conta de subtrair, tem a obrigação e o dever de baixar o próximo algarismo. Que é um próximo algarismo? 9. Toda vez que eu baixar um algarismo, eu tenho que responder quantas vezes o meu divisor cabe dentro do meu novo dividendo. Então, quantas vezes 101 cabe dentro de 729? 7 vezes. Então, você coloca aqui 7. 7 vezes 101 vai dar 707. Então, faço uma conta de subtrair. De 9 eu tiro 7, dá 2. De 2 eu tiro 0, dá 2. E de 7 eu tiro 7, dá 0. Fiz uma conta de subtrair. Tem a obrigação e dever de baixar o próximo algarismo. Qual o próximo algarismo? 7. Então, agora eu tenho que responder que pergunta. Quantas vezes 101 cabe dentro de 227? Quantas vezes? 2 vezes de novo. 2 vezes 101 vai dar 202. Faço uma conta de subtrair. De 7 eu tiro 2, dá 5. De 2 eu tiro 0, dá 2. Deu 25. Fiz uma conta de subtrair. Então, a obrigação e dever de baixar o próximo algarismo. Qual o próximo algarismo? 2. Baixei o 2. Toda vez que eu baixar um algarismo, eu tenho que me perguntar quantas vezes o meu divisor original cabe dentro do meu dividendo. Ou seja, quantas vezes 101 cabe dentro de 252? 2 de novo.
2 vezes 101, 202. Faço uma conta de subtrair. De 2 eu tiro 2, dá 0. De 5 eu tiro 0, dá 5. De 2 tiro 2, deu 50. Fiz uma conta de subtrair. Tem a obrigação de dever baixar o próximo algarismo. Que é o próximo algarismo? 5. Toda vez que eu baixar o próximo algarismo, eu tenho que responder a pergunta. Quantas vezes o meu divisor, que é 101, cabe dentro do meu novo dividendo? 5 vezes. 5 vezes 101 dá 505. Quando eu subtrair 0 e pronto, a divisão está finalizada. Eu não disse para vocês que o resultado da divisão, na maioria das vezes, é um decimal exato, tá bom? Quando eu falo decimal exato, não entendo que necessariamente é inteiro. Pode ser um número em que tem uma quantidade de casas após a vírgula finita, tá bom? Como aqui, ó. Só tinha 2 casas após a dízima. Não resultou em uma dízima, algo infinito, tá bom? Então, o resultado aí deu quanto? 27.225. Então, eu acabei de achar o valor da minha média ao quadrado. Quanto é que vale ela? Vale 27.225. Isso é a resposta da questão? Não, a questão quer saber quem é a variância. E quem é a nossa variância? Está aqui, galera. A nossa variância é a média ao quadrado dividido por 100. Então, para achar a variância, eu pego essa média ao quadrado, que deu 27.225, e divido isso por 100. Ora, se eu vou dividir por 100, basta deslocar 2 casas para o lado esquerdo. Vai dar exatamente 272,25. Então, está aqui a nossa variância. Qual a alternativa que tem isso? A alternativa que tem isso aqui é a letra E. Então, cuidado, que às vezes o aluno, eu fiz aproximado. Você nota que essas estratégias vai depender muito do que vai aparecer nas alternativas. Então, se eu colocar valores aqui muito próximos, não adiantou nada essa sua estratégia. E eu já vi muitas questões da banca FCC colocando valores próximos. Ou seja, praticamente te obrigando a saber dividir. Espero que você tenha gostado e aguarde os nossos próximos vídeos.